Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas tanto uma quanto a outra, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se elas fossem a negação uma da outra, uma estaria necessariamente errada e a outra certa, pois Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditou existir entre estas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Chegou-se o tempo no qual os ensinamentos de Cristo devem receber o seu complemento. O véu colocado propositalmente sobre algumas partes deste ensinamento deve ser levantado. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. E, finalmente, a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, as duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando no mesmo passo, servirão uma de apoio para a outra. Assim, a religião, não mais desmentida pela ciência, conquistará um poder inabalável, pois estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje porque cada uma entrevê as coisas do seu exclusivo ponto de vista, repelindo-se mutuamente. Era preciso algo para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo material, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, criam uma nova luz. Quando a fé se dirige à razão, esta nada encontra de ilógico na fé, e o materialismo é vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará se a ele resistirem, no lugar de a ele se juntarem. É toda uma revolução moral que se opera nesse momento e para a qual os espíritos trabalham. Depois de ser elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao seu cumprimento e marcará uma nova era para a humanidade. As consequências desta revolução são fáceis prever. Ela deve produzir inevitáveis modificações para as relações sociais contra o que ninguém tem o poder de se opor, pois estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Bom, amigos, um breve comentário aqui sobre o que foi lido. A ciência, quando se liga à religião, se torna redentora a serviço do bem. Não aquela que cria bombas para dizimar as raças, como as guerras, esquecendo o seu papel no desenvolvimento e progresso da Terra, deveria estar a serviço do bem comum, do amor, do divino. Falando dessa unificação, ciência e religião, podemos utilizar essa vivência para o momento pandêmico que o planeta está passando.
A ciência, por sua vez, está diante do grande desafio que é descobrir mais uma vacina, um antídoto, que seja capaz de proteger o corpo humano tão frágil, tão propenso às contaminações. Ainda dentro desse contexto, a religião vem nos lembrar a existência do mundo espiritual, o verdadeiro mundo, onde a doença que prevalece são as da alma, a moral, aquelas que no hospital terreno não conseguimos sanar, e de volta ao plano dos espíritos esperamos uma nova chance para o devido reparo. A religião entra como base sólida para nos dar força, para enfrentarmos os problemas, para fortalecer as famílias pelas perdas dos seus entes queridos através da fé. Penso que não deveria existir conflitos entre ciência e religião, mas eu entendo que essa divergência deva-se à maneira como ambos entreveem as coisas. A ciência revela as leis materiais e a religião as leis do mundo imaterial. E ambas tendo o mesmo princípio, Deus, portanto, não pode existir contradições. A ciência explica, investiga, cria. A religião, a fé, ela nos dá a certeza de que um ser maior existe no comando de tudo isso. Extremamente amoroso, através dos seus mensageiros, nos deu a doutrina espírita para facilitar e guiar as nossas caminhadas terrenas. Que assim seja e assim será.